pessoal de casa, você estava aguardando a aula de português, né? Quero começar com a pergunta. Você já pensou na quantidade de textos que as interações sociais podem produzir? E-mails, cartas, artigos, blogs, crônicas, contos, histórias em quadrinhos e mais uma infinidade de textos que compõem aquilo que chamamos de gêneros textuais. Foi da constante necessidade que o ser humano tem de interagir e comunicar-se com o outro que eles surgiram. Os gêneros textuais não podem ser numerados, visto que variam muito e adaptam-se às necessidades dos falantes. Eles são incontáveis. Há aqueles que já existem e outros que virão, de acordo com as nossas necessidades comunicativas. Você deve estar pensando, para aí, por que a Sara já começou falando sobre isso? Ela não relacionou nada com o Enem? Porque todos os anos a gente tem questões sobre gêneros textuais. Se você visitar as provas desde 2009, vocês vão perceber que sempre no comando da questão, no enunciado, te perguntam assim: qual a relação do texto com o gênero textual fulano? O que esse gênero tem? É por isso que eu estou falando sobre isso hoje. Eles são os tipos estáveis de enunciados, pois apresentam estruturas, conteúdos temáticos que serão essenciais para a sua definição. E aí, olha só, eles são utilizados sempre quando estamos inseridos em alguma situação que envolve comunicação. Por isso, eles cumprem um importante papel dentro da sociedade, eles têm uma função social. Mesmo que de maneira inconsciente, selecionamos um ou que é melhor, que se adapta melhor àquilo que desejamos transmitir aos nossos interlocutores, na intenção de o que a gente quer passar, o que a gente quer transmitir, que efeito a gente quer com aquilo. Antes mesmo de vermos mais detalhadamente alguns exemplos de gêneros textuais, é necessário abordar alguns conceitos a fim de evitar possíveis confusões. Vejamos a seguir. Olha só, acompanha comigo o slide. Gêneros literários. Vocês deviam estar pensando que eu estava falando disso, né? Não estava falando, não. Os gêneros literários são os gêneros textuais que abrangem todos os tipos de texto. Ao contrário, do processo, como o próprio nome já indica, ele aborda apenas do contexto literário. É classificado de acordo com a sua forma, podendo ser dramático, lírico, épico ou narrativo. E tem também o tipo textual, que é a forma como o texto se apresenta. Ele pode ser classificado como narrativo, argumentativo, dissertativo, descritivo, informativo ou injuntivo. Então, gênero literário e tipo textual não são gêneros textuais. Eles servem para uma outra função de estudo, para um outro fim. E os gêneros podem ser infinitos e eles podem se valer desses outros dois conceitos que vocês viram aí comigo no slide. Olha só, pensem aqui comigo agora. A gente falando sobre texto, sobre gêneros textuais, você agora deve estar passando aí na sua cabeça. Eu acabei de mandar uma mensagem no WhatsApp. Será que isso seria gênero textual? Vou te responder, é sim, isso é gênero textual. Ah, eu estou aqui conversando com alguém enquanto eu estou conversando com a Sara nas minhas redes sociais. Isso é gênero textual? É sim, são gêneros textuais. São textos multimodais que vão a todo momento aparecer pra gente. Mas também o texto do conto, da novela. E aí fica claro explicar para vocês que eles têm um processo chamado de transmutabilidade. É possível que a partir deles se criem novos gêneros, sabe? Do que já existia antigamente. É o que acontece, por exemplo, com as cartas antigas que se transformaram nos e-mails, por exemplo. Eles são adaptáveis e estão em constante evolução. Algo muito importante a se observar é que no momento da escolha do gênero textual, a gente tem que estar atento a 3 coisas. Acompanhe aqui também comigo nesse slide. A finalidade do texto, quer dizer, a que ele se presta, o objetivo do porquê ele foi produzido. O papel dos interlocutores, que é quem vai estar do outro lado recebendo esse texto. E o contexto, onde ele foi inserido, que é a parte cultural e histórica. É importante considerar, então, o seu contexto, como eu já afirmei e estou só reforçando, sua finalidade. Cada texto possui uma linguagem e uma estrutura. Note que existem inúmeros gêneros textuais dentro da categoria tipológica de um texto. Em outras palavras, gêneros textuais são estruturas textuais peculiares, que surgem de certos tipos de texto: narrativo, descritivo, dissertativo argumentativo, expositivo e injuntivo. E agora, não poderia deixar de fora, a nossa questão do Enem. Tenho que provar para vocês que o gênero cai. E escolhi uma questão de 2017. É um texto. Vamos olhar ele na tela comigo, então? Observa o texto. Este mês, a reportagem de capa veio do meu umbigo. Ou melhor, veio de um mal-estar que comecei a sentir na barriga.
Sou meio italiano, pizzaiolo dos bons, herdei de minha avó uma daquelas velhas máquinas de macarrão à manivela. Cresci à base da farinha de trigo. Aí do nada comecei a ter alergias respiratórias que também pareciam estar ligadas à minha dieta. Comecei a peregrinar por médicos, os exames diziam que não tinha nada de errado comigo, mas eu sentia, Encontrei a resposta numa nutricionista. Eu tinha intolerância a glúten e a lactose. Tchau, cervejinha. Notei também que as prateleiras dos mercados de repente ficaram cheias de produtos que pareciam ser feitos para mim. Leite, queijo e iogurte sem lactose. Bolo, biscoito e macarrão sem glúten. E o mais incrível é que esse setor do mercado parece ser o que mais cheio de gente. E não é só no Brasil, parece ser em todo o Ocidente industrializado, inclusive na Itália. O tal glúten está na boca do povo, mas não está fácil entender a real. De um lado, a imprensa popular faz um escarcéu, sem, no entanto, explicar o tema a fundo. De outro, muitos médicos ficam na defensiva, insinuando que isso tudo não passa de um modismo, sem fundamento científico. Mas eu sei muito bem que não é só modismo, eu sinto na barriga. O tema é um vespeiro e por isso julgamos que era a hora de meter a colher para separar o joio do trigo e dar respostas confiáveis às dúvidas que todo mundo tem. E vem o enunciado da questão. Vamos ler comigo também? O gênero editorial de revista contém estratégias argumentativas para convencer o público sobre a relevância da matéria de capa. No texto, considerando a maneira como o autor se dirige aos leitores, constitui uma característica de argumentação desenvolvida ou a. A. Relato pessoal que especifica o debate do assunto abordado. B. Exemplificação concreta que desconstrói a generalidade dos fatos. C. Referência intertextual que recorre a termos de gastronomia. D. Crítica direta que o denuncia o oportunismo das indústrias alimentícias. E. Vocabulário coloquial que representa o estilo da revista. Viram a particularidade do texto quando ele coloca em primeira pessoa, ele se diz descendente de italiano? Então o gabarito só pode ser A. Relato pessoal que especifica o debate do assunto abordado. O editorial tem como função convencer o público sobre uma matéria abordada. Assim, entende-se que o texto, ao trazer uma linguagem informal e abordar experiências pessoais do autor, entra em um maior contato com o leitor. Um abraço, ficamos juntos até a próxima semana e não esquece de estudar não, tá? Foco nos estudos. Bye, bye! Vocês viram aí que gêneros textuais sempre estão inseridos em alguma situação que envolve comunicação. Como a professora disse, fique atento para não confundir gêneros textuais com gêneros literários, ok? Vou fazer um intervalo rapidinho e na sequência é a vez da estreante do dia, professora Carlete, com a aula de inglês. Não sai daí!